Evangelho do Encontro 61, dia 27 de maio de 2018, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Item 11. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque, se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque, se não tendes fé, que reconhecimento tereis, e por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai, por exemplo, da vossa fé. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas interai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. A fé divina e a fé humana. Tem 12. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje, e que se compreenderá perfeitamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não existem más tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos, que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina,
Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, serão capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Aqui nós temos dois trechos, um falando que a fé, na verdade, é mais do que a fé está ligada à esperança e à caridade, e de que, de certa forma, não existe a esperança e não existe a caridade se não houver fé, que é como se fosse uma semente dessas outras virtudes, e todas elas vindas diretamente do mais alto, né, de inspiração superior. E o segundo vai mais adiante ainda, que fala que, de certa forma, para tudo é preciso fé, para que as coisas aconteçam. Seja a fé religiosa, ou seja a fé na própria capacidade do homem de conseguir as coisas, de fazer as coisas, de realizar e de existir, né? A própria confiança em si mesmo é um tipo de fé. E ele fala que, enfim, que muitas coisas que não eram entendidas no tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos, com o passar dos séculos, com o desenvolvimento intelectual e científico do homem, muitas coisas podem ser explicadas pelo que hoje é a ciência, ou pelo que hoje são outros conhecimentos que vieram a partir do espiritismo, mas que naquela época eram simplesmente tidos por milagres porque não tinham explicação. Mas que, independente de serem milagres para a época ou serem explicados para realizar o seu potencial, isso passa pela fé que a pessoa tenha em si mesmo, na natureza, no mundo, nas suas capacidades. E eu entendo que o evangelho de hoje fala simplesmente da importância da fé, porque praticamente nada acontece sem ela. Eu tenho, principalmente vendo esse evangelho, eu tenho muito assim, a fé é um modo, é uma canalização da energia da mente, né? Do poder da mente. E que não era entendido naquela época, eu acho que ainda não é entendido hoje ainda, né? Essa questão do poder da mente, uma outra forma de energia que a gente ainda não consegue controlar completamente. Então, se você falar em energia elétrica, energia magnética, é que você transforma, né? As energias. Hoje a gente consegue gerar luz através do movimento das águas, né, do rio, aí gera a turbina e a gente consegue gerar energia elétrica. Então a gente consegue lidar com e alterar e controlar outros tipos de energia. E tem a energia do poder da mente, nossa energia do corpo, que ainda é uma coisa muito mais religiosa do que científica. Isso está mudando aos poucos, mas ainda é muito mais visto como uma coisa religiosa, né? Que ele fala aqui que a fé é vista como uma coisa religiosa e tal, e acho que a cada passo a gente vai aprendendo, mas hoje já tem estudos mostrando que pessoas que acreditam que vai dar certo o tratamento têm mais sucesso no tratamento de doenças. E mesmo a questão da acupuntura, que aí não seria tanto energia da mente, mas energia que flui no corpo, até um tempo atrás era tido como não funciona, é alternativa, né, medicina alternativa e tudo, e hoje já está provado que funciona. Então acho que são outras formas de energia que a gente ainda não consegue lidar, medir, né, lidar com isso. Então cai na coisa da religiosidade, cai na coisa do milagre,
se a gente falasse há 200, 300 anos atrás de gerar luz, era um milagre. Apertar um botão e sair luz é milagre, né? Então, eu acho que é uma coisa também de conhecimento evoluindo, que é o que muito o Evangelho fala, de religião e ciência que estão convergindo, né? Ao longo dos anos, do que a gente vai aprendendo. Você vai ver que no final das contas é a mesma coisa. Meio, não é bem isso, mas simplificando, religião é uma ciência que a gente ainda não entende, né? São coisas que a ciência ainda não consegue explicar, mas que tem um motivo por trás. É muito interessante que eu vi, mas também a fé não pode ser cega. Então, você acreditar em tudo que te falam, né? E tem que ser assim, e tem que ser tem que ter uma crítica. E outra coisa que ele fala no começo é da fé... que a fé ativa. Que a fé também tem que ser uma fé ativa. Que acho que também é essa coisa de não ser uma fé cega, né? De ativa, de você ir atrás, se questionar e não ficar só esperando te dizerem o que você deve acreditar ou não, o que deve fazer ou não. Então, sei lá, são essas coisas que... eu acho que isso aí nos conduz para a questão do autoconhecimento, né? E da sintonia mesmo. Desculpa, parênteses. Do autoconhecimento. Não, eu ia falar do reiki também. Quando eu estava falando, eu pensei, mas acabei não falando do reiki também, essa coisa de trabalhar a energia, que está se aprendendo com reiki. Então, eu acho que ela vai ao encontro do autoconhecimento, mesmo porque quando você fala da crítica, eu acho que essa crítica, ela está embutida nessa questão do autoconhecimento, né? E da sintonia mesmo, né? Que a gente estabelece. Acho que é isso. Que é mesmo, quem acredita que vai curar... Tem mais chance de curar. Muito mais. Nós tivemos um caso na família, inclusive, uma prima, que ela se tornou assim uma referência inclusive os médicos pediram permissão para estudar o caso, tal, que ela teve um câncer devastador e foi se tratar no hospital de Jaú, que é um hospital de referência de tratamento de câncer, e ela teria uma sobrevida assim super curta. Só que ela fez disso tudo uma grande festa. Entendeu? Então quando ela foi para casa, ela punha cartaz na porta do quarto, se queriam vê-la, se não queriam vê-la, se queria ver a mama inteira era R$100, só metade era 50, sabe? Ela punha cartazes pela casa, tal, e ela foi levando isso de uma forma tão leve, que ela superou. E os médicos até falaram que ela tem a irmã dela que acompanhava, né, no tratamento, e falou, olha, a sua irmã é um caso raro aqui. Porque ela teria alguns meses, sabe, essas previsões, assim, e ela tá aí, feliz da vida, entendeu? Então é mesmo, uma coisa como você vê, como você encara, como você conduz e como você sintoniza isso. E como você faz essa canalização dessa tua energia. Então, mas é nesse sentido, assim, a gente sabe que pensar positivo ajuda, mas... ainda é uma coisa muito pouco palpável, né? É difícil em alguns momentos, né? E diferente de a luz, né? Que já tá tudo, acende a luz, apaga a luz, trabalhar com esse tipo de energia térmica também, a gente sabe lidar melhor, mas e essa energia do pensamento? A gente não sabe. Mas menos palpável, nada palpável. Tem outro aspecto da atividade, que acho que quando o texto foi escrito, né, ele tinha também um propósito de demolir ali os preconceitos que haviam sido, né, formados ao longo dos séculos. Então tinha aquela história, né, da pessoa bem carola, né, que só ficava rezando, e achava que as coisas fossem acontecer. Né? Então acho que o propósito, né, também dessa questão da fé ativa é de dizer assim, olha, a fé só como um pedido, uma súplica, não vai levar aos resultados pretendidos, né? Você tem que levantar e fazer as coisas acontecerem também. Então envolve também talvez um outro recorte para o problema, seja uma combinação da intensidade da energia mental, porque aí envolve também a própria energia da matéria, né? O ectoplasma que o corpo consegue mobilizar, e uma segunda dimensão que é a direção dessa energia. Então,
o corpo sozinho ele tem um potencial energético muito grande, por isso, né, que a importância dos passes, a importância da incorporação para os espíritos desencarnados que precisam aprender, porque tem, né, um componente energético importante, um componente associado às sensações que o espírito que ainda está muito preso ao orbe precisa viver para que ele consiga se desprender de determinadas formas de pensamento que ele criou para ele mesmo. Então essa energia corpórea, né, ela é importante e ela depende da técnica. Então todo ser que está aqui na Terra, seja ele bom ou mal, né, ele vai ter essa energia corpórea muito forte. Repita. Repita o que disse. Essa energia corpórea. Não, todos os outros 3 minutos antes. Não, estou aqui para fazer sabatina. Aluna. Meio ponto a menos. Nada, estou cuidando da turma. Então tem essa energia corporal que inevitavelmente é um resultado de técnica. Né? Então uma pessoa com maus propósitos ela pode dominar a mobilização dessas energias. Mas aí vem o ponto do direcionamento. Né? Então se você está sintonizado com propósitos elevados, edificantes, então essa energia tende a se dinamizar, se fortalecer, se robustecer. Que aí vem um pouco que talvez a dicotomia que ele coloque aí no texto, nem talvez dicotomia, mas talvez só a separação entre fé religiosa e fé, não, ele coloca fé divina e fé dos homens. Fé divina e fé dos homens. Seja apenas uma forma simplificada de dividir, acho que pela data, né, em que isso foi publicado, mas hoje em dia eu acho que essas questões elas estão um pouquinho mais sofisticadas, até mais sutis na maneira de lidar por conta de todos os estudos na linha do magnetismo. Então eu acho que hoje a gente pode pensar a fé como um complexo energético de múltiplas dimensões, né? Mas eu acho que ela ainda se reduz a um binômio aí, intensidade e direcionamento. Então se eventualmente, né, a sua fé é utilizada para propósitos que são espúrios, são propósitos pouco edificantes, o próprio orbe terrestre, né, ele vai impor limites ao que você consegue fazer com isso, exatamente porque as forças da luz vão reagir de alguma maneira, seja consciente ou inconscientemente, mas inclusive as próprias trevas, né, no ato de atuar de forma muito baseada no egoísmo, baseada em vícios, elas próprias tendem a se neutralizar em alguma medida, né? Porque elas acabam violando interesses próprios, interesses das outras forças trevosas, e aí você tem aquelas flagrantes guerras, né, no submundo, entre as facções das trevas, tão bem retratadas em vários livros do Robson Pinheiro, por exemplo. Então acho que o interessante da fé, que só queria salientar esse ponto e também relembrar, né, que em última instância a fé é, né, esse poder na mente, e quanto mais a gente trabalhar para entender com diferentes nuances, diferentes cores até, quais são os impactos, as implicações, a vida tende a melhorar, né, em todas os aspectos, porque a fé, inclusive, ela gera um sentimento de recompensa provisória no momento da dificuldade. Então, agora, né, que eu estou correndo, para corredor, a fé é endorfina, né? Então, você corre o primeiro quilômetro, é o pior que tem, assim, porque você começa a se indagar, por que você saiu de casa, né? Devia ter ficado lá. E aí o primeiro quilômetro é muito sofrimento, assim, porque seu corpo ainda está acordando, tá? E passar uns 2, 3 quilômetros, pá, entra a endorfina. E a endorfina, assim, ela não acaba com a sua dor, ela não acaba com o esforço, não acaba com nada. Mas ela alivia a pressão, né? A opressão do esforço e torna aquilo mais lidável, né? Torna aquilo mais suportável, até agradável.
né, a ponto de uma pessoa ficar correndo por 3, 4 horas, né, suportando aquele sofrimento. E essa é uma dimensão da fé, né? Então acho que a fé ela tem esse propósito também de gerar uma gratificação, que o ser humano precisa disso, né? Ele precisa de algum senso de gratificação provisória que seja, para ele persistir naquela atividade. E aí que a religião soube usar muito bem, né, esse propósito, de oferecer sempre alguma recompensa, ou em outra vida, né, ou depois da vida, ou alguma recompensa que vem por você simplesmente sofrer em nome do bem. E isso, se a gente pegar na história, moveu gerações e gerações, né? Se pegar desde os faraós, pegar a Pérsia Antiga, né, o aspecto da recompensa que vem depois, ela gera a capacidade da pessoa lidar com o sofrimento, lidar com a injustiça, lidar com a iniquidade, ainda que naquele momento a pessoa se veja completamente oprimida, né, seja por instituições, seja por uma situação muito dura, né? Então a fé ela também acaba sendo um instrumento de, talvez de resignação, não sei se talvez seja o nome, mas certamente de suportar, né, o sofrimento. Muito bom. Não.